Desliguei teu microfone. É, dando continuidade aqui, né, a nossas aulas, a gente chega no último tópico, né? Os crimes contra a organização do trabalho. Então, na aula passada, a gente viu crimes contra a propriedade material, né? Esses dois tópicos a gente deixa para o final por conta da relevância dos crimes contra a dignidade sexual. E eles são bem mais simples de ser entendidos, né? Então a gente deixa para o final. Restam aí 2 aulas para a gente conversar sobre esse título dos crimes contra a organização do trabalho. E na segunda-feira a gente vai fazer a revisão, né? Porque na próxima quarta já é a nossa primeira chamada da AV3. Então vamos lá. Então, é, nós vamos tratar dos artigos 197 até o artigo 207, e aí logo a distinção que os tribunais superiores fazem em relação a, a crimes que ofendem, né, o sistema de órgãos e instituições destinadas a preservar o trabalho coletivo e aqueles crimes que apenas violam os direitos de determinados trabalhadores. Né? Então, por exemplo, como redução à condição análoga de escravo que a gente estudou nos crimes contra a liberdade individual. Então, há essa distinção. Então, de forma geral, aqui trata-se de questão coletiva, né? Então, são condutas que afetam coletivamente o trabalho. O fundamento constitucional para esse título, né, nós temos desde o artigo 6º aí, né, que elenca o trabalho como um direito social, o artigo 7º que traz uma série de direitos de trabalhadores urbanos e rurais, né, sempre nesse sentido aí de direito social, também no artigo 7º. O 8º ainda da Constituição traz a questão de liberdade de associação profissional sindical dos trabalhadores, e o 9º, né, a questão do direito de greve, certo? Então, isso é o fundamento constitucional, né, a ancoragem constitucional que vão trazer suporte aí aos artigos 197 a 207 do Código Penal. Então, primeiro, seria o atentado contra a liberdade de trabalho, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Aí aqui nós vamos ter uma espécie, né, de constrangimento ilegal, e só que de forma especial, né? Nós temos aí elementos especializantes, né? Que esse constrangimento é para determinar que alguém exerça ou não exerça arte, ofício, profissão ou indústria, ou trabalhe, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Ou seja, é o constrangimento para que alguém exerça ou não exerça sua atividade laboral, né? Ou abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede, né? Ou paralisação de atividade econômica. No caso de parede, aí no seguinte sentido, por exemplo, de greve, né? A gente tem isso às vezes, houve, né, certas notícias que em determinadas comunidades, né, que são dominadas, por exemplo, por milícia, a determinação de fechamento de comércio, né? Isso é um crime contra atentado, de atentado contra a liberdade de trabalho, né? Então nós vamos ter 4 hipóteses, né, de violência ou grave ameaça, né? Então seria obrigar a exercer ou não exercer de modo permanente um trabalho, a exercer ou não exercer um trabalho durante certo período, né, ou em determinados dias, abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho e participar de parede, como eu disse, né, seja de greve ou paralisação de atividade econômica, né, que é o chamado lockout. Né? Então, greve no sentido da paralisação dos trabalhadores, e o lockout seria a paralisação por parte
dos empregadores, né, de quem exerce a atividade econômica. Como principais elementos do tipo penal, nós vamos ter aí a organização do trabalho e exercício da atividade econômica como objeto jurídico, né, o bem jurídico protegido. Quanto aos sujeitos, é crime comum, né? É crime também que só tem previsão dolosa, crime múltiplo, né? Então, nós temos vários verbos aí, e é múltiplo alternativo, né? Então, quando há a prática de mais de uma conduta, desde que no mesmo contexto fático, nós temos aí a um único crime, né? Mesmo que haja mais de uma conduta praticada. E aí observar a questão da lei de greve, né? A lei 7.783, que regulamenta, né, o direito de greve, mas não traz nenhuma figura penal, né? A figura penal a gente tem que verificar realmente aqui no Código Penal. Em seguida, nós vamos ter atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Também mais uma espécie aqui de constrangimento ilegal, né? Então, nós vamos ter elemento especializante que vai diferenciar o tipo penal do constrangimento ilegal, que é crime contra a liberdade individual, porque aqui o constrangimento é para que alguém celebre contrato de trabalho ou não fornecer a outro ou não adquirir de outro matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, né? Então, esse atentado, esse constrangimento a alguém, né, que é de forma vinculada, né, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho seria o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho. E esse constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fornecer a outrem, né, ou não fornecer a outras pessoas, ou não adquirir de outra pessoa matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, seria aí o que se chama de atentado, aliás, de boicotagem violenta, né? Observar que, assim como o tipo penal anterior, esse também, ele é um tipo de concurso material necessário, porque além da pena prevista para o artigo 198, nós vamos ter necessariamente que acumular no caso, por exemplo, quando há lesão corporal, com a pena do artigo 129. Só lembrar a vocês, que eu sempre comento isso, sobre crimes de concurso material necessário, só lembrando a vocês que é aquele crime que a conduta, né, que corresponde ao que prevê a parte inicial do artigo 70, né, ou seja, nós temos uma única conduta e a prática de dois crimes, mas o próprio legislador determina que se aplique a regra do artigo 69, ao invés do 70, ou seja, se acumule as penas, ao invés de pegar a mais grave ou uma delas se iguais e aplicar a exasperação de um percentual, certo? Então, é isso que quer dizer aí o concurso material necessário que está expresso aí no preceito secundário do artigo 198. Só uma observação, né? De onde vem esse termo boicote, né? Ou boicotagem, né? Tem origem, né? Era de um nome de um capitão inglês, né? O Charles Boycott. De, ele fazia exigências excessivas aos empregados, né? E isso causou uma revolta, a ponto de ninguém querer mais nem trabalhar, nem vender nada para ele, nem comprar nenhum produto dele, né? Isso obrigando ele a transferir suas atividades para um local onde ninguém mais o conhecesse, né? Então, daí vem o termo boicote, né? Um momento cultural, né, da aula. Quanto aos principais elementos
do tipo, nós vamos ter o objeto jurídico, né, a própria liberdade do trabalho, tanto do empregado quanto do empregador, do empregado no sentido de estabelecer contrato de trabalho com quem ele bem entenda, né? E do empregador de poder realizar a aquisição de, por exemplo, de matéria-prima de quem ele deseje, de quem seja mais conveniente, ou venda seus produtos também de forma livre, né? Então, nós vamos ter aí duas condutas incriminadas, uma voltada para o empregado, né, que seria a obrigação desse empregado trabalhar para alguém, e outro no sentido da atividade econômica, de quem exerce a atividade econômica, ou seja, o empregador, que seria no sentido de boicotar, né, com o objetivo de arruinar a sua atividade, né? Então, nós temos aí, isso vai trazer reflexo, obviamente, no sujeito passivo, né? Então, nós vamos ter aí tanto o empregado quanto o empregador, né? A depender do meio que se escolha para a prática. Em relação ao momento consumativo, a gente consuma, depende também do meio eleito, né? E do sujeito passivo, né? Então, pode ser na hora em que o trabalhador é forçado a celebrar um contrato de trabalho com quem assim ele não deseje, e a questão do boicote no momento em que não é fornecido ou se obrigar alguém não a adquirir o produto de determinada empresa. Em seguida, a gente vai ter o atentado contra a liberdade de associação. Isso traz aqui de forma bem explícita o direito penal como direito subsidiário à, à Constituição Federal, né? A gente viu logo nos nossos primeiros slides aqui que uma das situações que é garantida pela Constituição Federal é a questão da liberdade de associação. Então, é nesse sentido que o artigo 199 se apresenta. Então, seria também mais uma espécie de constrangimento ilegal, né, com elementos especializantes. Então, o constrangimento aqui é direcionado especificamente à questão de participar ou deixar de participar, né, ou participar ou não participar de sindicato ou associação profissional, né? Então, vai nesses dois sentidos. Então, a questão de liberdade sindical ou de associação é o direito que a pessoa tem de livremente escolher ser associada ou não a determinada associação ou a determinado sindicato. Observar que, assim como os anteriores, como aí nós temos também a questão da violência, também é, é um crime de concurso material necessário. Então, quando há violência, deve-se aplicar não só a pena do artigo 199, como também a pena correspondente à violência. Como eu falei, né, pessoal, a gente tem esse direito de livre associação na própria Constituição Federal. E também, né, nós temos legislação trabalhista que, que trata do tema, e mais uma vez, repito, né, o direito penal funciona aqui como direito subsidiário, né, indo combatendo e protegendo em situações que são mais graves. Quanto à objetividade jurídica do 199, nós vamos ter a própria liberdade de associação, né, como eu já disse, que é assegurado na Constituição Federal, tanto no inciso
17 do artigo 5º, quanto no inciso 5 do artigo 8º, né, os dois da Constituição Federal. O objeto material, né, tendo o conceito de pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, nós temos aqui uma pessoa, né? Então, a pessoa que sofre a violência ou grave ameaça é o objeto material, sendo o núcleo do tipo, né? Aí, o tipo objetivo seria o constranger, como eu já disse, desde o artigo 197, todos esses dispositivos, eles são uma espécie de constrangimento ilegal com elementos especializantes. Tanto o sujeito ativo quanto o passivo, isso é crime comum, né? Então, qualquer pessoa pode sofrer esse constrangimento, essa violência ou essa grave ameaça, no sentido de evitar que a pessoa se associe, né? Exerça o direito de livre associação, ou é, que ela impeça, que ela deixe a associação também caracterizaria esse, esse crime, né? Da mesma forma que os anteriores só admite forma dolosa, nós não temos a forma culposa, e o momento consumativo se dá aí quando o sujeito, né, é crime material, então, quando se alcança esse objetivo de atentar contra a liberdade da associação após a prática de violência ou grave ameaça. Então, esse seria o momento consumativo. Aliás, né, de todos esses crimes que até agora a gente tem visto, que atentam contra essa liberdade, né, de exercer o trabalho, se dá dessa forma. E todos, né, todos também se classificam como crimes plurissubsistentes, ou seja, a fase de execução do crime ela é perfeitamente possível de ser fragmentada, logo a tentativa é possível. Em seguida, nós vamos ter a paralisação do trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Então, seria participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Então, isso vai além do direito de paralisação, né, pessoal? A gente tem legislação que regulamenta a questão do direito de greve, e quando há o excesso, né, e aí o caput do artigo 200, é claro que a violência, no sentido de que a violência tanto faz ser contra a pessoa ou ser contra a coisa, ou seja, praticar violência contra alguém ou depredar algum patrimônio, isso, é, isso vai caracterizar o artigo 200, né? Então, a gente tem mais uma vez aqui um concurso material necessário, e aí, como dessa feita a gente tem também a previsão de violência contra a coisa, eu vou sair do exemplo da lesão corporal e vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do concurso com crime de dano. Então, se há depredação na paralisação do trabalho, né, seguida de violência ou perturbação da ordem, o agente vai responder pelo artigo 200 em concurso, né, e aí com o artigo 163, que é o crime de dano, né, só para a gente dar um exemplo de concurso material necessário que foge da violência contra a pessoa que a gente estava sempre associando à questão da lesão corporal. E o parágrafo único, ele vem elucidar, né, ele é explicativo no sentido do que se considera coletivo, certo? Porque o CAP diz participar de suspensão ou abandono coletivo, certo? Mas o que significa coletivo? Então, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Então,
3 empregados é o mínimo para se considerar que essa paralisação do trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, se configure no artigo 200, né? Então, logo aqui nós temos um tipo penal de concurso de pessoas, né, necessário, né? Então, o sujeito ativo aqui, ele vai ser sempre, no mínimo, 3 pessoas. Em relação ao tipo objetivo, a gente tem o termo suspensão e o termo abandono. Então, a suspensão refere-se ao chamado lockout, ou seja, é a paralisação por parte dos empregadores, dos patrões, e o abandono se refere aos empregados, né? Ou seja, o abandono sempre está referindo-se à greve. Observar que, para caracterizar as 3 pessoas, não necessariamente os 3 têm que ser empregados, né? Se nós, por exemplo, tivermos aí membros do sindicato participando do abandono, eles vão contar, certo, para o número de integrantes aí que se exige para se configurar o crime, né, já que é um crime de concurso necessário, né? Então, só ficar aí claro que não necessariamente é somente trabalhadores da empresa, né? Então, conta, por exemplo, sindicalistas, né? Observar também que a questão do cômputo do número de pessoas não é apenas para a paralisação, o abandono, né? Ou seja, para os empregados. Para se configurar também o lockout, né? Ou seja, a paralisação dos patrões, tem que ter a paralisação de pelo menos de mais de um patrão, porque aqui segue a observação também, porque existem sindicatos patronais, né? Então, o, a participação de agentes de sindicato patronal também vai acarretar a prática do artigo 200. Né? Então, observar tanto faz para a questão do empregado quanto do empregador. Algumas jurisprudências que para caracterizar o que é violência. Então, aqui, pessoal, só voltar aqui um pouquinho para o caput do artigo 200, aqui nós não temos grave ameaça, aqui fala apenas de violência, certo? Então, essas jurisprudências aqui é no sentido de que o simples porte, por exemplo, de objetos, de arma branca, por parte de grevistas, não vai configurar. Né? Se por acaso, no tipo objetivo, tivéssemos aí a grave ameaça, poderíamos configurar sim, mas como é exigida a violência, aí dessa forma não caracteriza. E aí, como é crime material, por força do Código de Processo Penal, a exigência aí de exame de corpo de delito para caracterizar a violência. Em seguida, nós vamos ter a paralisação de trabalho de interesse coletivo, que é participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Vocês já devem ter observado que, às vezes, tem certas categorias, né, profissionais que a justiça determina que eles mantenham um percentual de trabalhadores. Isso porque, se não fizerem dessa forma, podem, em tese, estar sendo enquadrado no artigo 201. Isso se direciona à questão de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Por exemplo, transporte público,
coleta de lixo, né, serviço de saúde, tudo isso é serviço de interesse coletivo, certo? Então, o 201 se refere a essa questão. E observem que a interrupção, né, não é que eles estejam impedidos de fazer greve, né, não pode interromper o serviço. Tem um fundamento constitucional também, né, o artigo 201. Então, se a gente observar o artigo 9º da Constituição Federal, é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. E o parágrafo 1º e 2º estabelece que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E o parágrafo 2º, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei, né? E a lei, no caso aí, seria especificamente aí o artigo 201, já que é o que trata da paralisação de serviços essenciais. No caso, o 201 funciona como uma espécie de desdobramento do próprio artigo 200, só que aqui especificamente no que se refere à interrupção, né, intencional de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Como eu já falei, essa paralisação aí, você deve observar tanto a questão do direito de greve, como o que determina o artigo 9º da Constituição, né, pois o direito de greve ele pode ser exercido desde que cumpridos certos requisitos, como, por exemplo, manutenção de um percentual do serviço, né? Então, o alcance do 201 é somente quando há a efetiva, né, interrupção. Observar, pessoal, que em relação ao sujeito ativo, tanto faz ser o empregado quanto o empregador. E esse tipo penal, em relação ao sujeito passivo, é o que se chama de crime vago. Então, quando nós temos um bem jurídico que pertence a uma coletividade, né, nós não temos como identificar quem pertence individualmente, quem é o titular do bem jurídico. Então, isso é o que se chama de crime vago, certo? E o momento consumativo vai ser com a efetiva paralisação. Vamos dar uma paradinha hoje aqui e a gente continua na próximo encontro com a invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem. Alguma dúvida, Ana Maria? Tudo tranquilo? Os outros colegas já abandonaram aqui o barco. Então, eu vou interromper aqui por hoje, a gente se encontra na quarta-feira e encerra na quarta-feira o conteúdo da disciplina integralmente, conforme está previsto no plano de ensino. Voltei, acho que o meu bicho caiu. Os outros também caíram, não sei o que foi que aconteceu. Na verdade, apareceu como se eu tivesse terminado a aula, e eu entrei só para conferir mesmo. Não, tá aqui, tá gravando ainda, não caiu não aqui. Perdeu, caiu em que ponto? Não, mas o meu caiu agora. Ah, sim, então... Depois o senhor falou que ia terminar a aula já. Tá, também, a Beatriz voltou também. Caiu também, foi, Beatriz? Não, aqui não caiu, não. Ah, não, tranquilo. Alguma dúvida aí? Não, senhor. Pois então, só repetindo, na quarta-feira a gente encerra, conforme foi colocado desde o começo do semestre, né? Então a gente está cumprindo o planejamento rigorosamente, né? Não está ficando nenhum assunto de fora do semestre. Pessoal, então até quarta-feira.
Mas Oi, a prova vai ser dia 15 ou vai ser dia 17? 17. O dia que eu vou 17. postar para vocês uma lista de questões para orientar o estudo para a V3, e quando for no dia 15 eu comento as questões. Tá certo. Tá. Né? Do mesmo jeito que eu fiz nas avaliações anteriores, tá bom? Vai valer pontos. Vai. Ótimo. Gostamos Ó, de cuidado com o ponto que eu já tenho, viu, professor? Eu Esqueça vou, não. eu vou. E eu perdi o ponto, cara, pra eu ter entrado no dia e dormir. Ainda bem. A sinceridade é uma virtude, né? Mas foi sem Dormiu. querer, eu acordei, eu até falei com a Ana que, tipo, meu Deus, eu perdi. Tá certo. Mas não se preocupe, não, que não vai acarretar prejuízo, não.